Começando com a oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade. Rogamos a Ti, ó Espírito Santo, que venha nos cobrir com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões. Usa de bondade, ó Deus, para conosco. Ilumina nossas mentes e corações para que recebamos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fixar-nos bem sobre esta matéria. Uso de bondade e misericórdia. Muito obrigado. Oramos a Ti, entregando esta classe, pedindo também que a Tua bênção seja com o nosso irmão evangelista Kleber ali no bacharel. Teu Espírito possa estar conosco, nos dando a fortaleza e a vitória que precisamos. Obrigado, entregamos tudo aos Teus cuidados, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor a todos os que puderam chegar até aqui. Estamos hoje, na bondade de Deus, com a nossa quarta aula da matéria História da Igreja 1. Essa é a quarta aula. Só relembrando e que hoje é a data final de entrega do trabalho do médio, né, que foi orientado anteriormente aos irmãos. Se alguns de vocês, infelizmente, não fizerem entrega até a meia-noite de hoje, ficará sem nota, mas quero acreditar que a maioria já fez a entrega, mas infelizmente, se algum não fez, não vai ter nenhuma condição de ser aprovado nesta matéria, né? Nós estamos no curso médio, e o curso médio ele exige um pouquinho mais. Exige um pouquinho mais e vocês vão entender que não tem nada a ver com o básico. Do contrário, esse médio não seria médio, seria o básico ou o básico do básico. Então, inclusive, nós estamos facilitando o máximo, né, com este currículo que temos apresentado aos irmãos. Alguns, infelizmente, contra a nossa vontade, não estão correspondendo. É um pouco normal, né? Escola é assim. Alguns correspondem bem, a outros não correspondem bem, mas faz parte, não é, do cotidiano e como funciona uma escola. Maravilha. Mas agradeço o apoio que vocês estão nos dando, né? Os que estão perseverando, os que estão batalhando. Eu sei que não é fácil para muitos de vocês, é uma grande maratona, é uma grande luta, mas importante que estamos aqui vencendo, né? Os irmãos com as suas lutas, eu com as minhas, e a gente vai junto, chegando à linha de chegada com a vitória em Cristo Jesus. Página 15, por gentileza. Página de número 15. O desenvolvimento do poder na Igreja Romana. Nós hoje vamos tomar um tempinho, acredito que teremos que tomar duas aulas para deixar bem esclarecido detalhes sobre a base, o início, como se iniciou a Igreja Católica Apostólica Romana. Tendo uma oportunidade dentro desta matéria, uma vez que é a matéria História da Igreja, nós vamos falar também de uma outra igreja católica, que muitos pensam que só existe uma igreja católica. Não, existem duas. Obviamente, a mais conhecida, a mais popular, a que tomou um espaço maior a nível territorial e histórico, é sem dúvida a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas lembre-se que existe uma outra igreja católica chamada Igreja Católica Apostólica do Oriente ou Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então, isso é muito importante deixar claro. Então, existem duas. A Católica Romana está debaixo da autoridade do bispo de Roma, que é chamado Papa. A católica, a ortodoxa ou a católica oriental, ela está debaixo da autoridade do patriarca de Istambul ou da antiga cidade de Constantinopla, entende? E esta igreja ela domina muito forte a Grécia,
a Turquia, Síria, Líbano, aqueles países direcionados naquela posição da geografia ali na Ásia, né, no entroncamento Europa-Ásia. Mas nós vamos falar um pouco hoje e na próxima aula da Igreja Católica Romana. É que estamos aí, página 15, o desenvolvimento do poder na Igreja Romana. A Igreja Romana também é outro nome, segundo a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Lendo lá na apostila juntos. Roma reclamava para si a autoridade apostólica. A Igreja de Roma era a única que declara poder mencionar o nome de dois apóstolos como fundadores, isto é, Pedro e Paulo. A organização da Igreja de Roma, e bem assim seus dirigentes, defendiam fortemente estas afirmações. Neste ponto, há um contraste enorme entre Roma e Constantinopla. Lembra-se que eu falei na aula passada e vou reiterar: Constantinopla é atualmente, hoje, a cidade de Istambul, a maior cidade da Turquia. Não é a capital da Turquia. A capital da Turquia é Ankara, porém, Ankara não é a maior cidade da Turquia. A maior cidade da Turquia é Istambul. E outro detalhe que vocês puderem guardar isso na memória ou anotar: ela ocupa dois continentes. É a única cidade do planeta Terra que está dividida por dois continentes, né? Tem uma parte de Istambul que está dentro da Europa e uma outra parte de Istambul, quando você atravessa o Estreito de Bósforo, está dentro do continente asiático. Muito curioso, né? O que a geografia nos apresenta a nível de surpresas. Então, havia então, como acabamos de falar, um contraste notável entre Roma e Constantinopla, porque Constantinopla ela se torna a capital do Império Romano do Oriente. Roma havia feito os imperadores, ao passo que os imperadores, olha que interessante essa frase, fizeram Constantinopla. Então vou repetir a frase e vamos interpretá-la, entendê-la da melhor maneira possível. Roma havia feito os imperadores, ao passo que os imperadores fizeram Constantinopla. Além disso, Roma apresentava um cristianismo prático. Nenhuma outra igreja a sobrepujava, ou seja, superava no cuidado para com os pobres, não somente com seus membros, mas também entre os pagãos. Foi assim que em todo o Ocidente o bispo de Roma começou a ser considerado como a autoridade principal de toda a igreja. Faça um highlight aí. O bispo de Roma passa a ter muito poder religioso e muito poder político. Nós vamos em seguida, e eu já adianto a vocês. O bispo de Roma, lá na frente na história, se converte quem conhecemos como o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, porque o bispo de Roma ganha muito espaço, não apenas desempenhando o papel como um religioso, mas como um político. E aí ele se torna automaticamente Papa. E aí você vai descobrir por que esse nome Papa. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses pormenores, né, que a maioria não entende, e eu garanto a vocês, nem os próprios católicos praticantes sabem a origem da sua própria religião, sabem a origem do papado, sabem a origem do nome Papa e muito menos entendem porque o bispo de Roma é ao mesmo tempo o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E não apenas os católicos, mas pasmem, né? Os evangélicos, nós, o povo de Deus, né? Não temos um conhecimento profundo ou superficial do assunto, porque isso hoje em dia não é estudado nas escolas bíblicas dominicais. Eu me lembro que nos anos
70 e 80, as escolas bíblicas dominicais tinham revistas que abordavam, às vezes, um ano só estudando a matéria que é muito comum no bacharel em teologia, seitas e heresias. Eu tenho aqui no meu closet, né, eu tenho um closet grandíssimo, eu tenho 5 caixas com mais de 5.500 revistas de escola bíblica dominical desde setembro de 1969. Que, pastor? O senhor é colecionador de museu? Sou. Só um Seria parênteses mentiroso. aqui. A CPAD, Hum, ela tem um ciclo de 3 anos para cada idade de criança, adolescente, juvenis. sim, E nos juvenis, se eu não me engano, ela trata em um trimestre, se eu não me engano, são 13 lições para tratar do assunto seitas e heresias. Não sei se isso, como o senhor falou, e foi tratado com os adultos por um período mais longo, mas eu me lembro muito que mais o plano é longa. o É seguinte. porque houve uma mudança pedagógica um pouco radical. E acredite, William Carvalho, se quiser, isso aconteceu quando eu estava lá trabalhando na CPD. Eu trabalhei 3 anos, eu trabalhava no departamento de publicações e houve uma reunião, né? Estavam então 16 pastores, houve uma votação em fazer a mudança da grade pedagógica. E lembro-me perfeitamente como hoje, foi em 4 de outubro de 1992. Não me lembro dessa data porque foi uma das datas mais tristes que eu já vivi, tá? Dos 16 pastores, 11 votaram pela mudança radical da grade pedagógica e somente 5, e eu estava entre os 5, votamos contra, porque a mudança que a CPED, ou pelo menos a maioria dos pastores queriam fazer, era uma mudança que iria reduzir o conhecimento necessário que a Igreja Assembleia de Deus deveria ganhar, pelo menos na área de doutrinas, seitas heresias, discipulado. Então, infelizmente, outubro de 1992, se alguém tem as revistas da Escola Dominical antes dessa data, vai observar que daí para frente há uma mudança radical. E lamento dizer, não para melhor. Piorou bastante. Ultimamente melhorou sim, um pouco o conteúdo para jovens e adolescentes, mas o conteúdo didático, pedagógico para adultos, isto aqui não é uma crítica. Entenda-me bem, irmãos. Vocês vão dizer, pastor Luiz Prestes está tecendo uma crítica? Não, não tem o porquê tecer críticas. Eu estou apresentando a realidade dos fatos. Entende? Durante 65 anos, a CPAD trabalhou com uma grade pedagógico-didática que funcionou maravilhosamente, tanto que os pastores formados nesse período hoje têm uma bagagem bíblico-teológica da onde? De escolas teológicas, de faculdades teológicas? Não, de escola bíblica dominical. Você pergunta a qualquer obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionária, diaconisa, que passou por uma escola bíblica dominical entre 1969 e 1992. Você vai ficar de boca aberta. Você pensa que o camarada estudou bacharelado em teologia? Não. Escola bíblica dominical. Fantástico. De 92 para cá, caiu muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Eu só tenho a lamentar que a CPAD perdeu uma qualidade pedagógico-didática, mas tem interesses financeiros, o irmão João está dizendo ali, tem interesses financeiros, tem interesses políticos por detrás. É um pouco desagradável, eu não estou aqui usando esse espaço para criticar, ou muito menos denegrir, né? E foi uma das razões que me levou a renunciar à minha posição na CPAD, né? Eu estava sendo, na época, cotado para eu me converter o próximo diretor de publicações, mas dentro desses moldes, não, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Inclusive, na época, se você não sabe, eu só deixo essa deixa. Quem renunciou, contrário a essa mudança, acredite você se quiser, pastor Antônio Gilberto da Silva.
Então, nós estávamos entre o grupo de 5 pastores que votaram contra essa mudança. Então, o pastor Antônio Gilberto, para não entrar em conflito, então ele achou por bem, não, eu vou sair fora porque quero continuar bem com os meus irmãos em Cristo Jesus e não posso ser conivente com uma mudança tão radical. Então eu lamento somente dizer isto, entende? Que nós, o povo evangélico, e sobretudo o povo adulto, pouco ou nada conhecemos de seitas heresias e muito menos sobre a Igreja Católica, porque não se estuda isso normalmente numa escola bíblica dominical, não se estuda isso num culto de ensino, se estuda, sim, aqui agora, e no curso médio ou bacharel em teologia. Mas vamos lá, vamos então avançar um pouquinho, e aí nós vamos entender pelo menos uma base, né? O objetivo de estarmos apresentando esta matéria não é ficar focado simplesmente ou 100% sobre a Igreja Católica Romana. Nós vamos estudar sobre isso com maior profundidade lá no bacharel em teologia, não é? Quem chegar até lá, com a graça de Deus, que aí nós vamos trabalhar com a matéria seitas e heresias. Então vamos lá. Foi dessa forma que o Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, no ano 451 ano Domini, ou depois de Cristo, Roma ocupou o primeiro lugar e Constantinopla o segundo lugar. Este ano de 451 depois de Cristo foi um ano da cisão. O que é a cisão? Separação da Igreja Católica Apostólica Romana, preste atenção, isso aqui é importante, e da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Oh, então o Concílio de Calcedônia separa as duas igrejas católicas. Opa! Então, a partir deste ano, Roma ocupa a cabeça da Igreja Católica Apostólica Romana e Constantinopla assume a cabeça da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa ou do Oriente. Roma tem como cabeça o bispo de Roma, que lá na frente, aliás, a igreja romana, né, a católica romana, tem como cabeça o bispo de Roma, que lá na frente se converte o Papa de Roma. E o bispo de Constantinopla se torna o patriarca de Constantinopla, que se torna o cabeça da Igreja Apostólica, Católica Apostólica do Oriente. Vamos avançar um pouquinho, entra aqui, ó. O cristianismo vivo. Vamos entender então, no meio dessa guerra de titãs, né, nesse fogo cruzado, aonde estava a igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que não estava misturada com os elementos do paganismo greco-romano. O Pastor, cristianismo dessa, sim, o Constantinopla, quem que foi que separou mesmo? O bispo de Roma e quem mais? vamos repetir para os irmãos, se quiserem anotar, isso aqui é importante. Ano 451 depois de Cristo, o ano do Concílio de Calcedônia. Neste concílio de Calcedônia, se separam as duas igrejas, católica apostólica romana, cuja cabeça, bispo de Roma, que lá na frente se torna o Papa. Igreja Católica Apostólica do Oriente ou Católica Apostólica Ortodoxa, cuja cabeça é o bispo de Constantinopla, que lá na frente se torna o patriarca da Igreja Católica Apostólica do Oriente, porque o nome Papa só seria aplicado ao bispo de Roma, ou seja, da Igreja Romana ou da Católica Romana. A Católica Ortodoxa, a Católica do Oriente, não sustentaria o nome Papa para o seu cabeça, senão patriarca. Está esclarecido isso? Então, o cabeça da Igreja Católica Apostólica do Oriente ou da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa não é o Papa de Roma, não é o bispo de Roma, mas é o bispo de Constantinopla, que hoje é conhecido como Patriarca
de Istambul. Vamos então agora saber aonde ficou a igreja santa, pura, verdadeira, que não se contaminou com vamos dizer assim, com esse caldeirão terrível de paganismo. O cristianismo dessa época, decadente, ainda era vivo e ativo. Parece brincadeira, né? Como nos dias de hoje. Estamos vendo tantas misturas no meio evangélico que você não sabe qual é a igreja verdadeiramente evangélica. Dá uma confusão na cabeça tremenda, entende? Tem igreja que, com todo respeito, você vai lá visitar e se assusta. Você pensa que é um cabaré, um inferninho, um clube social, um clube LGBT, mas é uma igreja. Hã? E é. Então hoje está difícil, hoje está pior do que no quarto século depois de Cristo. Vamos lá. Então, como é que a igreja, no meio desse fogo cruzado de tanto paganismo, a igreja de Cristo conseguiu sair ilesa? Devemos mencionar aqui alguns bispos e dirigentes da igreja nesse período que contribuíram para manter vivo o cristianismo. Nós vamos mencionar aqui o nome de homens que lutaram, preste atenção, esses homens lutaram. Não lutaram como eu, nem como você, como nenhum de nós. Lutaram ao ponto de alguns terem derramado a sua vida, o seu sangue, em prol da pureza do evangelho. E entre nós aqui, por favor, só estamos aqui, eu e vocês. Tá difícil hoje encontrarmos homens e mulheres de Deus que lutem ao ponto de darem a sua própria vida pela pureza e pela limpeza do evangelho. Tá difícil, gente. Hoje, a maioria, com todo respeito, não estou aqui rotulando a maioria, mas infelizmente a grande maioria hoje está se vendendo para ganhar popularidade e aplausos. Então vamos falar o nome de homens que deixaram uma marca na história da igreja. Homens, alguns deles foram martirizados, mortos, porque eles não se venderam. Então, estamos vivendo numa época muito crítica, que hoje quem não se vende é tido como bobo, é tido como herege, é tido como idiota, é tido como um inimigo da obra de Deus. Vamos conhecer alguns deles? Atanásio. Atanásio viveu entre 293 e 373 depois de Cristo. Foi ativo defensor da fé no início do período. Já vimos como ele se levantou e se destacou na controvérsia de Ário. Se você se lembra, na aula passada, nós falamos de Ário, que negava as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Foi escolhido bispo de Alexandria. 5 vezes foi exilado por causa da fé, mas lutou fielmente até o fim. O final de Atanásio foi o martírio. Ele foi martirizado da maneira mais cruel que vocês possam imaginar. Tudo porque estava lutando para defender até o fim a pureza da fé. Ambrósio, outro grande homem de Deus, que viveu entre 340 e 397 depois de Cristo. Foi eleito bispo enquanto ainda era leigo, ou seja, não tinha nenhuma preparação bíblica ou teológica. E nem mesmo era batizado, olha que loucura. Converteu-se posteriormente. Repreendeu o próprio imperador, homem corajoso, homem cheio do Espírito Santo. Quem era o imperador da época? Teodósio, por causa de um ato cruel. E mais tarde o próprio imperador, olha que loucura, o tratou com alta distinção. Pensavam que o imperador Teodósio ia matar a Ambrósio? Não, Deus com cada um tem um plano diferente, né? Com outros, ele permite o martírio e a morte, mas outros livra e dá até certas honras, como foi o caso de Ambrósio. E Ambrósio, se você pesquisar no Amazon, ele foi autor de vários livros. Muita coisa que hoje estudamos na teologia foi derivado das obras
de Ambrósio. Eu tenho 34 livros, todos os livros que Ambrósio escreveu, cada um melhor do que o outro. Fala sobre o Espírito Santo, fala sobre a salvação, fala sobre os anjos. Foi um teólogo de mão cheia, na sua época, o melhor de todos. Depois veio João Crisóstomo, que viveu entre 345 e 407. Tá aí, ó. Ele foi chamado, ele tinha um apelido engraçado. Olha o apelido do homem, Boca de Ouro. Quando eu falei dessa matéria em uma outra turma, um aluno que não é muito pensa demais, né? Tem uma boa imaginação, você posso dizer, pastor, eu sei porque ele era chamado Boca de Ouro. Eu me surpreendi, porque era a primeira vez que eu estava falando do assunto. Vamos lá, você ouviu alguma coisa? Ouvi dizer. Você ouviu dizer, muito bem. Por que ele era chamado Boca de Ouro? Porque ele tinha todos os dentes com implantes de ouro. Como é que é? Como é que é? E ele feliz da vida, pensando que estava acertando, né? Não, ele era chamado de Boca de Ouro, porque ele fez todos os implantes do dente com dente de ouro. Não, meu irmão, desculpe, mas eu vou lhe tirar 25 pontos por causa dessa bola errada. E ele crente que estava abafando. Não, 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 não. Boca de Ouro em razão de sua eloquência inigualável. Foi o maior pregador desse período. Se você quiser fazer um highlight, João Crisóstomo foi o maior pregador na sua época. Ninguém batia as pregações de João Crisóstomo. Seria como um Billy Graham dos nossos tempos. Assim foi João Crisóstomo. Chegou a ser bispo em Constantinopla. Entretanto, olha só, sua fidelidade, zelo reformador e coragem não agradava à corte. Aí começa. Foi exilado e morreu no exílio. Que exemplo, irmãos. O homem, quando é chamado para agradar a Deus, ele agrada a Deus até o fim. Mas chega um momento que ele vai ter que escolher: agrada a Deus e aos homens? E aí, como é que fica? Não se pode agradar aos dois ao mesmo tempo, não é verdade? Ou se agrada unicamente o Senhor nosso Deus, ou agradamos aos homens. Melhor agradar a Deus, não é verdade? Do que agradar aos homens. E sabemos que quando não agradamos aos homens, Deus, por um propósito que nunca vamos entender na sua soberania, nos vai permitir sermos exilados, mortos, martirizados, injustiçados. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, o que Jesus falou? Falaram mal de mim, falarão mal de vós. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. É o servo melhor ou maior do que o Senhor? Não. Então, irmãos, bem-vindo ao ministério da alegria e do sofrimento. Da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Do sofrimento, porque a vida cristã, ela é marcada por sofrimento. Sim, senhor. Quem ensina que a vida cristã é só vitória, está mentindo. Porque a vida cristã não é só vitória, não. E as derrotas que Deus permite o cristão viver, acredite você ou não, está na Bíblia. Deus é glorificado até nas nossas derrotas. Ou seja, para nós, na visão humana, é uma derrota. Mas na visão de Deus é uma vitória. Dá para entender um negócio desse? Não, não tente entender. Derrota para nós humanos, para Deus é vitória. Em algumas vitórias humanas, para Deus são derrotas. Lembra-se que Jesus falou? Aquele que não perder a sua vida por causa de mim já perdeu tudo no reino. Opa! Então, o reino, servir a Deus é tudo ao contrário. Nós temos que perder para ganhar com Deus. Aí eu pergunto: quem de nós nessa vida estamos dispostos a perder alguma coisa? Perder a razão, perder a moral, perder até a credibilidade? Ninguém está querendo perder, né? Vamos ser sinceros, irmãos. Tem crente aí que está gritando: é o meu direito. Peraí. Mais do que Jesus, Jesus perdeu tudo. Perdeu a sua honra, perdeu a sua majestade. Na verdade, ele não perdeu, ele abriu mão. Vamos corrigir. Ele abriu mão do seu trono, da sua glória e veio morrer em nosso lugar. Quer melhor e maior exemplo do que o Senhor Jesus? Se eu não aprendo com Jesus, eu não aprendo mais com ninguém. Amém, irmãos? Só irmão João diz amém. Olha só, tá? O negócio vai apertar.
Se nós não aprendemos com Jesus, não aprendemos com mais ninguém. Amém, queridos? E Amém. essa pergunta aí deixou Amém. preocupação. O amém sai assim, apertado, suado. Eu não quero morrer, Senhor. Eu sou muito novo para morrer. Eu já fiz tanto em prol do teu. Você pensa que fez muito. Até agora não fizemos nada em comparação aos exemplos que estes homens de Deus lá do passado. Sabe que nós, irmãos, às vezes temos uma terrível hipocrisia, uma terrível arrogância. Eu fiz, eu aconteci, eu servi a Deus fielmente. Ei, nós não deixamos de fazer nada mais do que a nossa obrigação. Jesus mesmo disse que fazendo tudo, Jesus mesmo, ainda que vós venhais a fazer tudo, não deixareis de ser o quê? Alguém se lembra que Jesus disse? Servo inútil. Oh, oh, João. Então, irmãos, continua fazendo tudo o que você tem que fazer para agradar a Deus. E você não deixará de ser servo inútil. Olha, então esses heróis da fé, como podemos assim dizer, que morreram pelo amor a Cristo, por amor à pureza da palavra, eles fizeram tudo e um pouco mais. E um pouco mais. E esse um pouco mais é onde eu e você não entramos. Hum. Por mais que você diga eu sou parecido, mentira. Nenhum de nós somos parecidos com estes homens que deixaram um legado de sangue, um legado de fidelidade, um legado de sofrimento, um legado de entrega, um legado de dedicação. Que Deus nos ajude a inspirarmos-nos no testemunho desses homens. Jerônimo viveu entre 340 e 420, foi o mais erudito de todos, ou seja, foi o mais preparado de todos estes, foi o mais estudado, foi o que estava mais ali, ó, como diria a garotada hoje, tinha bala na agulha. Jerônimo, ninguém conseguia confrontar Jerônimo, era um Augusto Nicodemos da atualidade, um Hernandes Dias Lopes da atualidade, um Billy Graham da atualidade, Jerônimo, se eu posso usar essa expressão só para entendermos um pouco, era o cara. Jerônimo era o cara, mas ele não dizia, eu sou o cara. Mas o Jerônimo, he was the guy. Pastor, Este, tem um hoje que eu tiro o chapéu para ele. O nome dele é Tarso Licurgo. Eu não sei se é Tarso Licurgo ou Tarso Licurgo, algo assim. já ouvi falar. Meu Deus do céu. Tipo Tem, assim, é um homem que tá deixando que vai deixar um legado. Se não se tem desviar, vídeos dele? Tem vídeos tem, dele? tem. Compartilha comigo pelo. Ele fez um debate com 25 ateus. Nenhum Uau, que ateu lindo! conseguiu fazer nada com ele. Não conseguiu, tipo assim, nada assim, né? Não conseguiu rebater nenhuma pergunta dele ou não conseguiu fazer ele se desviar daquilo que ele crê. Manda pelo menos dois vídeos dele. Compartilha comigo dois Ah, vídeos. Eu quero aham. ter. Já ouvi falar dele, entende? Queria muito conhecê-lo pessoalmente. Né? Já li reportagens sobre a pessoa dele. Diz que é um camarada Uhum. sério, muito preparado e muito mergulhado na Bíblia, na sã Sim. doutrina. Ou seja, ele é chamado de uma raridade nos dias de hoje. Então, passa para Uhum. mim, de acordo com o que eu posso observar, eu posso até depois compartilhar no grupo, né? Porque pessoas desse calibre nós temos que nos inspirar para o nosso Uhum. crescimento e para a nossa edificação. Vamos falar um pouquinho de Jerônimo? De seus numerosos escritos, Jerônimo escreveu muito. O que teve maior influência foi a tradução da Bíblia para o latim. Atenção! A Bíblia para o latim, com o nome de Vulgata Latina. Quem foi o cabra? Quem foi a mente pensadora que criou? Jerônimo. Então, Jerônimo foi o que escreveu, foi o que traduziu a Bíblia do hebraico, aramaico, grego, koiné para o latim. E aí se converteu à Vulgata Latina. Isto é, a Bíblia em linguagem comum, até hoje usada pela Igreja Católica Romana. Tão forte foi essa obra de Jerônimo
que os católicos romanos tiraram o chapéu para Jerônimo e disseram: opa, a tradução desse camarada aí é bom demais, é bom demais. Ela será então a tradução oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma Bíblia católico-romana ela é produzida se não tiver o selo da tradução de Jerônimo, que é a Vulgata Latina. Interessantíssimo. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia Padre Matos Soares, tem várias Bíblias de traduções católico-romana, mas todas elas se baseiam na de Jerônimo, porque ela é a base. Aí você vai me perguntar, é a melhor de todas as traduções? Não. Ela é uma tradução razoável. Tem falhas, tem muitos erros, como a Septuaginta, mas ela é interessante. Sobretudo quando você vai no livro dos Salmos, Jó e parte dos livros do Novo Testamento. São traduções que estão muito parecidas com ao original do hebraico aramaico e do grego koiné. Vamos dizer que 40% da Vulgata ela é boa, 60% deixa a desejar, 60%. Aí temos outro, Agostinho. Agostinho, o famoso Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. O nome mais ilustre desse período, bispo em Hipona, na África, escritor de vários livros sobre o cristianismo e sobre a própria vida. Porém, a fama e a influência de Agostinho estão nos seus escritos sobre a teologia cristã, da qual ele foi o maior expositor desde o tempo de Paulo. Muitos livros que hoje se encontram no mercado sobre comentários dos livros da Bíblia tiveram inspiração nos comentários de Agostinho. Agostinho, podemos dizer que, sem medo de errar, foi o primeiro comentarista dos livros da Bíblia Sagrada. Depois de Agostinho vieram outros, mas nenhum deles tendo semelhança com o trabalho que Agostinho deixou. Então, estes são os 5 principais personagens da história que deixaram um legado, não permitindo eles com que a palavra de Deus fosse corrompida ou manchada por causa do catolicismo romano ou do catolicismo ortodoxo. Vamos então passar para outro período da igreja. Vamos avançar aproximadamente quase 600 anos à frente. E vamos entrar para a igreja medieval. Na verdade, ela começa com a queda de Roma em 476 depois de Cristo até a queda de Constantinopla. Olha que coisa curiosa, né? Roma, quando cai, destrói a maior estrutura imperial de toda a civilização da história ocidental. E quando Constantinopla cai, cai o maior poder religioso da história nas mãos dos árabes, nas mãos do Império Otomano, isso em 1453. Eu já sugeri a vocês, quem tem Netflix, procure a minissérie A Queda de Constantinopla, The Fall of Constantinople. Não sei se alguém já teve a curiosidade de lá ver. É impressionante. São em 6 episódios. 6 episódios. Quem tem aí Netflix, separa um tempinho. Se você gosta de conferir fatos ligados à história da igreja, você vai se impressionar como se desenvolveu o processo que levou à queda de Constantinopla. Aí você vai se relembrar ou lembrar de algumas coisas que estamos falando aqui nesta matéria. O progresso papal. Da onde vem a origem do nome Papa? Preste muita atenção que isso aqui é importante. O termo Papa significa simplesmente papai, sendo, portanto, um termo de carinho e respeito. Este termo era usado para qualquer bispo, sem importar se ele era de Roma. Como Roma era, pelo menos de nome, a capital do império, a igreja e o bispo desta cidade logo se viram em posição de destaque.
Quando os bárbaros invadiram o império, a Igreja de Roma começou a seguir um rumo bem diferente. Olha, interessante, eu vou repetir essa frase. Quando os bárbaros, quem eram os bárbaros? Povos que não estavam debaixo da autoridade do Império Romano. Então anote aí, quem eram os bárbaros? Povos que não estavam debaixo da autoridade do Império Romano. E, na verdade, quem eles eram? Eram aqueles povos que habitavam a parte norte da Europa, como os Vikings ou Vikings, os suecos, os dinamarqueses, os alemães, os atuais poloneses, húngaros, romenos, toda a Europa, da atual Europa do Leste, fazia parte do território dos bárbaros. Se você se lembrar, o Império Romano ele ia lá da Índia, cortava metade da Europa, abrangendo Turquia, Oriente Médio todo, não é? Síria, Líbano, Israel, norte da África, Egito, Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Então, era uma área muito vasta, mas os bárbaros estavam fora desta fronteira. Então, os bárbaros, em 476 depois de Cristo, invadem Roma e destroem Roma. Então, quando os bárbaros invadiram o império, a Igreja de Roma começou a seguir um rumo bem diferente à de Constantinopla. No Ocidente, o império desapareceu e a Igreja veio a ser a guardiã que restava da velha civilização. Por isto, o Papa chegou a ter grande prestígio e autoridade, ou seja, o Papa de Roma, ele herda um legado político, histórico e religioso. Porém, enquanto que no Oriente duvidava-se de sua autoridade, em Roma e vizinhanças, esta autoridade se estendia até além dos assuntos religiosos. Tudo isto nos mostra que em uma época em que a Europa estava em caos, o papado, o que ele fez? Preencheu o vazio, proporcionando certa estabilidade. Por isso, anote aí, que o atual Estado do Vaticano não é um local apenas que cedia o que se chama Santa Sé, ou o Vaticano, ou a sede mundial de uma igreja. Não, é um Estado político. É um dos menores estados políticos que existem na face da Terra. Não sei se você já ouviu falar que em cada país do mundo tem uma embaixada do Vaticano. Quem sabia disto ou não? Alguém aqui sabia disto? Não. Então anote. O Estado do Vaticano é igualzinho a qualquer outro país que tem as suas embaixadas. Por exemplo, a embaixada do Brasil está onde aqui nos Estados Unidos? Washington. Então, geralmente, na capital do país é que estão as embaixadas, as que representam diretamente os seus países, que é diferente dos consulados. Então, há uma diferença entre embaixada e consulado? Sim. Os consulados são representações dos países que trazem serviços de utilidade pública aos cidadãos dos seus países. Já o papel das embaixadas é representar política e economicamente os seus países, com raras exceções. Por exemplo, na Argentina não existe o consulado dos Estados Unidos. Interessante. Na Argentina, eu vivi lá 6 anos, nosso filho nasceu no norte da Argentina. Então, na Argentina, que são poucos países que têm essa situação, não tem consulado dos Estados Unidos, senão a embaixada que está na capital em Buenos Aires. Então, a embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires, Argentina, ela tanto dá serviços ao público como representa econômica
e politicamente os Estados Unidos da América em solo argentino. O Estado do Vaticano é interessante. Ele tem uma embaixada em Washington, ele tem uma embaixada em Brasília, ele tem uma embaixada em Paris, capital da França, ele tem uma embaixada em Madrid, capital da Espanha, ele tem uma embaixada em Santa Fé de Bogotá, capital da Colômbia, e assim por diante. Então, o Vaticano, né, é representado não por um embaixador em cada um desses países, senão por um núncio apostólico. Olha só que interessante. É muito diferente, ainda que é um Estado político e religioso ao mesmo tempo, por ser um único Estado que ele é político e religioso, então o nome do seu representante não é embaixador, chama-se núncio apostólico. Não se preocupe em anotar, porque isso não vai cair no trabalho, não. Fica bem tranquilo. É só para você ter a informação. Como é que o Papa começa a ter poder? Ganha muito poder. Ele preenche esse vazio, não é que o Império Romano, quando ele cai, deixou para trás. Mas olha como é que esse poder cresce. O período de crescimento, voltando à apostila, do poder papal começou com o pontificado de Gregório I, o Grande, e teve o apogeu no tempo de Gregório VII, mais conhecido por Hildebrando. Deixa eu ensinar um negócio aqui para vocês. Isso aí já é a gramática da língua portuguesa, né? Como alguém diz, nossa língua portuguesa é pai d'égua. Por quê? Porque é difícil, é muito difícil. Quando você pega um número em algarismos romanos, vocês estão vendo aí? O número um em algarismos romanos que parece um I, correto? E está o número 7 em algarismos romanos, que é um V2Is. Todos estão observando? Isso é algarismos romanos. Pela gramática da língua portuguesa, quando você usa os números ordinais, há uma diferença entre os números ordinais e os números cardinais. Pastor, qual é a diferença? Vamos lá. Se você quiser anotar, isso aí é interessante, para você não ter dificuldade lá na frente para interpretar partes da apostila. Os números cardinais são representados por algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todas as vezes que você quer representar um número cardinal, você vai usar algarismo arábico. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma folha de papel em branco. Vou mostrar para vocês. Isso é um algarismo cardinal. O que está escrito aqui? Número um. Alguém me diga? Alô? Número um. Número um. Ok. Vou dar outro exemplo. Esse aqui, O 8. 8. Só o irmão João está vendo. Ninguém mais está enxergando. Ok. Quando você fala ordinal, em algarismos romanos, é diferente. E o que está aqui escrito em algarismos romanos? Número 3. Só que em ordinal não é 3, é terceiro. Terceiro. E aqui? 4. Não, olha bem. O 6. E É, em algarismos sexto. romanos, o ordinal é sexto. Então, anote. Se você vai usar algarismos romanos de 1 a 10, é no sentido ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo
e décimo, décimo. Alô? Até 10. Do 11 em diante, ele se converte automaticamente em ordinal. Aí fica 11, 12, 13, 14. Por isso, quando você lê aqui na apostila, né? Gregório I, não. Gregório I. Gregório sete, não. Gregório sétimo, até o 10, que é décimo. Agora, se aparece 11, aí você diz Gregório 11, Gregório 12, Gregório 13. Entenderam? Até o 10 o tratamento é ordinal. Do 11 para frente é cardinal. Como o Papa da Igreja Católica dos anos 60, João 23. Paulo sexto, sexto, porque está antes de 11. 23 está depois de 11. Isso é gramática da língua portuguesa, só para facilitar vocês na leitura. Ok. Hildebrando era o chamado Gregório VII. Hildebrando reformou o clero que se havia corrompido, elevou as normas de moralidade de todo o clero, exigiu celibato dos sacerdotes. Escutem aqui, ó, anotem aí. A partir de quando e quem obrigou os sacerdotes a não se casarem? Gregório VII. Oh! Então, Gregório VII pisou no acelerador. Ninguém se casa. Tem uma razão que eu vou explicar lá na frente. Então, Gregório VII exigiu o celibato, libertou a igreja da influência do Estado, mas foi uma libertação temporária, pondo fim à nomeação de papas pelos reis e imperadores. Olha só. Então, até aquela data, os papas não sofriam a eleição pelo que conhecemos conclave. Eles eram escolhidos a dedo pelos reis e imperadores europeus. Olha, eu não sabia disso. Você está sabendo agora. Estamos estudando a história da igreja. Isso aqui é importante. Aí, de um tempo para frente, muda as regras do jogo. Sim, irmão João Paulo. A palavra conclave, conclave o que é uma disputa? Vem do latim conclavus, eleição. A eleição. É eleição, que vem do latim conclavus ou conclabum, que quer dizer eleição. Eleição. Vamos lá, então. Então, o que aconteceu? Hildebrando impôs a supremacia da igreja sobre o Estado. Então, Hildebrando teve cabeça. Ele chegou à seguinte conclusão: não dá para misturar política com religião. Não dá. Dá confusão. Dá muita confusão. Então, ele, fez um divisor de águas. Mas isso dura pouco tempo, porque lá na frente volta de novo a igreja se unir ao Estado. E aí vamos agora à origem e o desenvolvimento do papado. A autoridade monárquica do Papa, monárquica, vem de monarquia quer dizer governo exercido por uma só pessoa. Então, a autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo. Ó. Não acontece do dia para a noite, não. É um processo de anos, séculos. De um bispo igual aos outros, o de Roma, passa a ser o primeiro entre os demais. E, finalmente, cabeça incontestável da igreja. Virando a página 18. Vários papas de grande envergadura, dos quais devemos mencionar, daquela época, não é? Inocêncio, não é? De 402 a 417, Celestino, que governou de 422 a 432, Leão I, de 440 a 461, e Gregório I, de 590 a 604. Alguém se lembra o título do atual Papa da Igreja Católica Romana? Vamos ver se vocês estão lendo bem as notícias.
Que Leão silêncio. terceiro, sexto, eu esqueci. Orsino, vou te dar uma assinatura grátis do Estado de São Paulo. Não, no estado de São Paulo, não. Então escolha o teu jornal, que eu vou escolher, que eu dou para ti, eu dou grátis por um ano. É presente meu. Tu tem que ficar ligado nas notícias, homem de Deus. Não, peraí. Não me faça esse papacídio. Leão terceiro? Que é isso? Isso é um Oi? papacídio. Ninguém se lembra o título do atual Papa? Leão Gente, 14, se eu não me engano. Leão 14, se não me engano. Oh, meu Aí, Deus, você não se enganou. Tu não te enganaste, William, calma. Leão é isso 14. aí, é Ai, isso ai, aí. ai, ai, Isso aí. ai. Gente, cuidado. Vocês têm que ficar ligados. Mas não tem nada a ver com o meu crescimento espiritual. Concordo, mas quando você for debater com alguém ou conversar com um católico romano, se você não souber o nome do atual Papa, pode passar vergonha. Então, Leão 14. Mas Leão I, como estamos lendo aqui na nossa apostila, se destacou muito forte naquela época. Vamos então até Constantino. Esse aqui é um período também muito importante na história da igreja. Os antigos autores católicos tinham insistido que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro e que tenha tido uma linha de papas, vigários de Cristo. Desde então, Oscar Cullmann, teólogo protestante, examina detalhadamente a questão de Pedro ter estado em Roma. Conclui, olha lá, que estava lá e lá foi martirizado. Então, Pedro, de fato, esteve lá e foi martirizado. Nega, entretanto, que tenha fundado a igreja ou passado seus direitos aos bispos subsequentes. Oh! Em outras palavras, irmãos, não existe fundamento histórico a ponto de você e eu afirmarmos: Pedro fundou a primeira igreja, porque os católicos romanos se agarram àquele texto que Jesus profere lá em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que o grego diz: tu és Petros, pedacinho rochoso. E sobre esta pedra, Petra, sobre este gigantesco bloco rochoso, eu edificarei a minha eclesia, o meu povo separado para fora. E como os católicos não ensinam seus fiéis a exegese do texto nos originais, é facilmente distorcido, como dizer. Este texto quer dizer, a interpretação católico-romana, que Jesus fundou a igreja em cima de quem? De Pedro, e não dele mesmo, Jesus Petra, certo? Então, muito cuidado com isso. Outro detalhe também importantíssimo, irmão: se você for perguntar a um católico que documentos históricos comprovam o legado de Pedro como o fundador do catolicismo romano e aquele que indicou uma linha sucessória de papas. Não existe nenhum documento histórico que assim comprove. Aí vem outro probleminha, é que a Igreja Católica ela criou uma lista de bispos, e aqui temos a lista destes que geraram uma influência e uma contradição, distorcendo, claro, a interpretação bíblica. Está aqui, ó. A lista dos primeiros bispos consta destes nomes: Lino, Cleto, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto I, Telésforo, Higino, Aniceto, Soter, Euleutero. Essas datas que estamos colocando aí são aproximadas e temos poucas informações do seu pontificado. Então, a Igreja Católica coloca esses bispos como os sucessores legais de Pedro, mas não existe
informação histórica que assim dê essa comprovação. Isso é baseado em dogmas, ou seja, nas tradições. Aí vem o Vítor, que não é o irmão Vítor, que viveu entre 190, que governou, aliás, que teve o seu pontificado de 193 a 202. Parece ser o primeiro a procurar estabelecer a autoridade papal além das fronteiras de sua igreja. Cipriano, bispo em Cartago, durante o pontificado de Cornélio e Estevão, contribuiu bastante para fortalecer a autoridade do bispo de Roma. Defendeu as reivindicações petrinas ligadas ao texto que eu acabei de mencionar, de Mateus 16, 18, sem, entretanto, colocar o Papa sobre os demais bispos. Teve um Papa, pouca gente sabe disso, Estevão. Não é o Estevão de Atos 7, que foi apedrejado. Foi um Papa, olha lá, que governou apenas 4 anos, de 253 a 257. Procurou forçar as demais igrejas a seguir o costume romano quanto ao cálculo da data da Páscoa. Então, a Páscoa do Coelhinho, que muita gente comemora, veio a ideia de quem? De Estevão, este Papa. Aí vai o crente, né? No dia da Páscoa, fala do coelhinho, distribui ovinhos para as crianças. E as crianças, aleluia, glória a Jesus. E glória a Jesus, coisa nenhuma. Jesus não está no coelhinho da Páscoa, não está na Páscoa de ovinhos. Isso é paganismo, isso é perigoso. Conheço muitas igrejas aqui nos Estados Unidos que, por não ter um conhecimento básico sobre a história da igreja, trazem, né, o legado pagão do catolicismo romano e bum, dentro da igreja evangélica, e aí você fica confuso. Estão comemorando que Páscoa? A Páscoa judaica ou a Páscoa pagã? Então, se você vê uma igreja que no dia da Páscoa está distribuindo ovos para as crianças e falando de coelhinho, cuidado, essa igreja está envolvida com um segmento perigoso, herético, ligado ao catolicismo romano. A Páscoa que nós comemoramos é a ressurreição vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo da morte. E não tem coelhinho coisa nenhuma. Tem o quê? O sepulcro vazio, o sepulcro aberto, o sepulcro que nunca mais foi preenchido por outro homem, senão o sepulcro que revelou que Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus e está aqui entre nós e está à direita do Pai. Amém? Uma jogada de mestre isso aí, né? Amém. E Porque, que jogada! Irmão porque João, e que jogada! é a mesma coisa vamos dizer, do Natal também. Por quê? Algo muito parecido. É algo muito parecido. Porque o que que eles fazem? Fazem induzir as crianças, e neles ganhando as crianças, também ganham os pais, porque os pais não querem ir contra as crianças, entendeu? Exatamente. É isso que acontece. Não, vamos levar os nossos filhos, para recolher ovinho, mas é porque muitas igrejas aqui, igreja batista, igreja presbiteriana, aí na Intergarden mesmo, tem aí muitas igrejas presbiterianas que vem com um helicóptero por em cima e joga os ovinhos. Eu já fui nisso aí, quando Meu eu não era irmão, convertido. e se eu lhe dizer que eu conheço em Massachusetts 2 igrejas Assembleias de Deus que fazem isso? Não, Conheço aqui tem. 4 em Connecticut que fazem isso. Conheci uma igreja brasileira nos 4 anos que eu estou aqui na Flórida que faz isso. Uhum. Conheço 9 igrejas na Califórnia, pentecostais, que fazem isso. E agora? Sai dessa! Aí você conversa com os líderes dessas igrejas. Não entendem nada, não têm uma mínima noção da história da igreja. E estão misturando alhos com bugalhos. Já ouviu falar dessa frase? Uhum. Misturar alhos com bugalhos. E a igreja fica numa confusão generalizada. O pastor, o líder, tem até a boa intenção, a boa vontade. Mas, irmãos, aqui não vale a boa intenção e a boa vontade. Tem que ter o conhecimento. Se não tem o conhecimento, o diabo vem, confunde, faz uma bagunça, faz uma confusão no arraial ali, entende? E você, quando chega ali, ué, o que é isso? Isso aqui é uma igreja católica? É uma Deus e Amor? É uma universal? Que igreja é essa?
É uma igreja que se diz cristã. Temos que ter olho aberto, irmãos. O mundo está entrando com muita força em algumas igrejas por causa do que falta básica, mínima de conhecimento bíblico. Vamos lá. Um outro elemento, falando ainda de Estevão, este Papa, para fortalecer a posição de Roma neste período foi a crescente prática das igrejas rurais ou de pequenas cidades serem relacionadas a alguma igreja em cidade grande ou incorporadas no sistema diocesano. Guarde esse nome, diocesano. Vem da palavra diocese. Esta prática começou no segundo século como resultado do sistema missionário das igrejas mães. A palavra diocese quer dizer sucursal do campo, o que está no campo. Então, ficou popularizado a ideia de Diocese de São Paulo, Diocese do Rio de Janeiro, Diocese de Sobrália, Diocese de Governador Valadares. Então, isso vem lá do tempo do Papa Estevão. Vamos falar agora um pouquinho de Constantino a Gregório Magno. Constantino a Gregório Magno. A oficialização da igreja trouxe em seu bojo rápido desenvolvimento hierárquico. Constantino se considerava bispo. Olha o disparate. E até bispo dos bispos em coisas formais e até doutrinárias. Sem sua permissão não se pôde reunir um sínodo. Sínodo é um concílio, ou um conselho, ou uma convenção. Roma surge como árbitro, ou seja, juiz entre as igrejas. No conflito entre os arianos e Atanásio, este contribuiu para fortalecer Júlio por ter recorrido ao bispo de Roma, pedindo que convocasse um concílio e estas questões entre as igrejas do leste e da África foram exploradas pelos papas para fortalecer suas próprias posições. Assim, questões religiosas seriam resolvidas pelo sumo pontífice de religião e não pelos magistrados civis. Gente, aí você tem uma listinha, preste atenção, isso aqui é interessante, de 5 papas. Estão prestando atenção aqui? Aí vocês têm uma listinha de 5 papas. Cirícios, Inocêncio, Celestino, Leão I e Gregório I. É um trabalho que não é obrigatório, mas vai ajudar a levantar a nota final do trabalho oficial marcado para setembro. Eu quero que desses papas aí, olha, que são 5, vou repetir: Cirício, Inocêncio, Celestino, Leão e Gregório. Eu estou falando um pouquinho de cada um deles, um pouquinho do trabalho de cada um deles. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, isso é fácil, no Google tem muitos sites que vão lhe ajudar, que vocês façam uma pesquisa assinalando o seguinte: 3 realizações que cada um desses papas fizeram e que não consta aqui na descrição da apostila. 3, ou seja, 3 coisas que Cirícius fez ao seu tempo no seu pontificado, mas não está aqui mencionado na apostila. Outras 3 coisas que Inocêncio I fez, mas não está aqui mencionada na apostila. 3 coisas que Celestino fez, que não estão aqui mencionados, que Leão I fez e que Gregório I fez. 3, você tem que... se Leão I fez 20, eu só quero 3. Se Inocêncio I fez 50, eu só quero 3. Mas não podem ser as mesmas que eu estou mencionando na apostila. Estão me entendendo, gente? As que estão na apostila não valem. Eu quero que vocês façam uma pesquisa mais por fora, mais por dentro.
aliás, mais profunda, aliás, por fora, porém com mais profundidade. Então, a partir de hoje, vocês vão trabalhar fazendo algumas curtinhas pesquisas, mas não é obrigatório. Se você quiser, amém, vai ser considerado uma boa pontuação. Se você não quiser, não vai influenciar, não vai acrescentar nada na sua nota final. Estão me entendendo? Não vai acrescentar nada. Agora, se você fizer, aí sim, vai acrescentar, certo? Vai ajudar muito você no trabalho lá de setembro, que vai ser o pesado de tudo, ok? Ah, na próxima aula, então, a gente vai continuar. Eu vou terminar a aula por hoje. A gente vai fazer algumas nossas aulas um pouquinho mais curtas, para exatamente dar essa oportunidade para vocês entrarem com um pouquinho mais, não é, de pesquisa, né? Na próxima aula a gente vai falar de um importante monarca europeu que teve uma influência enorme na história da igreja. E quem foi ele? Carlos Magno, tá? Carlos Magno. Se você pesquisar, eu até sugiro que você leia um pouquinho essa página, essa parte aí, página 20 e 21, que vai dar alguns detalhes sobre Carlos Magno e os papas que estiveram debaixo da sua autoridade. Aí vocês vão descobrir que essa página que marcou o governo de Carlos Magno deu um poder tremendo aos papas de Roma. Poder este que desencadeou uma terrível perseguição contra a Igreja de Cristo na Idade Média, que é chamada a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Aí nós vamos falar com um pouquinho de detalhes na próxima aula, falar do declínio do poder papal e a importância das cruzadas. Já ouviu falar das cruzadas? Vamos falar da importância das cruzadas. Mas o que tem a ver as cruzadas com a história da igreja? Tudo, inclusive uma terrível influência que as cruzadas deixaram, até como legado muito negativo, tanto para dentro da Igreja Católica Romana, para dentro também de algumas igrejas cristãs, certo? Nós vamos então fechar a nossa aula aqui neste ponto, certo? Então anotaram? Então fiquem aí na liberdade, não é obrigatório. Este trabalho eu preciso que vocês me tragam na próxima aula, tá? Você pode fotografar e me mandar ao meu privado do WhatsApp. Se você, por exemplo, fizer essa pesquisa entre hoje e quarta-feira, manda. Se fizer até quinta, manda. Até sexta, o máximo até uma hora antes da aula de segunda-feira que vem. Ou seja, perto das 7 horas da noite. Mas é opcional, ninguém é obrigado. Se você quiser ganhar uma pontuação maior, então você faça essa pesquisa. O Google tá assim, ó, dá muita informação, mas lê com muita atenção. Você não pode repetir os mesmos feitos que estão aqui mencionados. Eu quero que você mencione três para cada papa que não está aqui mencionado. Vamos então concluir a nossa aula de hoje. Quero agradecer aos nossos queridos alunos, irmão João Paulo, irmão Marcos Tavares, William Souza, irmão Kleber, irmão Robson, William Carvalho, irmão Orsino Siqueira. Muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram. Infelizmente, a nossa turma do médio caiu bastante, por A e B razões que eu não vou aqui enumerá-las. Eu desconheço até o porquê alguns alunos estão ausentes e eu estou um pouco assim preocupado, mas vou estar dando um toquezinho de leve para que eles possam se animar e estarem conosco. Eu sei que estar aqui estudando não é algo fácil, não é uma tarefa simples, é batalha espiritual, são dificuldades pessoais que desanimam e até atrapalham de se avançar. Mas vamos vencer juntos no poderoso nome de Jesus. Vou pedir que o nosso irmão Orsino, ele tem ali problemas no seu vídeo, mas não no seu áudio, né? No áudio eu sei que ele fala e fala bonito. Nosso irmão Orsino vai abrir então o seu áudio
e vai estar orando, agradecendo ao Senhor, nosso Deus. Obrigado também pelas vossas orações, né, em favor da nossa escola, em favor da nossa vida. Estamos passando um momento um pouquinho difícil, mas confiantes que vamos vencer juntos no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Obrigado. Você que já fez o pagamento deste mês, se não fez, você tem até o dia 31. Hoje é 28, né? Então até o dia 31 você pode fazer o seu pagamento, para quem não fez, sem a multinha dos US$ 10. Se passar do dia 31, não esqueça de mandar os US$ 10 juntos. Irmão Ossino, por favor, abrindo o seu áudio e agradecendo ao Senhor a aula de hoje. Irmão Ossino, vamos aguardar se ele está nos ouvindo. Vamos lá. Pai Isso. querido, Pai Obrigado. amado, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por todas as coisas, agradecemos Graças a te dou. ti, primeiramente, por essa oportunidade grandiosa de estarmos participando desse momento tão proveitoso, que é aprender mais da tua palavra, Aleluia. que é investirmos, Senhor, no teu reino, através do pastor Preste, através da sua vida, para conhecermos mais da tua palavra, conhecermos mais de ti, Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Preste, por sua família. Pedimos a ti, Senhor, que tu venhas com poder, Senhor, com autoridade na vida dele, para que, Senhor, ele veja, Senhor, a glória da tua glória na vida dele, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Ti pela tua saúde, pedimos a Ti, Senhor, que Tu, Senhor, entre com providência, com autoridade, Senhor, fazendo um milagre, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Agradecemos a Ti pela vida dele, pela vida dos nossos demais irmãos que estão aqui conosco, Pai, aqueles que não puderam por quaisquer outras razões não estarem também presentes. Senhor, nós te agradecemos a Ti por todas as coisas. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos dê, Senhor, ânimo, que Tu aumente, Senhor, a nossa, nos dê mais, Senhor, vontade de estar na Tua casa, que Tu toque nos nossos corações, Senhor, para que essa palavra não fique só entre nós, mas que Aleluia. possamos, Senhor, de alguma maneira, Senhor, estar também envolvendo outras pessoas também, Senhor, com o nosso conhecimento, com aquilo que temos aprendido mais de Ti, Senhor. Glória a Louvamos o Teu nome Deus. por todas as coisas, por cada um aqui presente, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, no poder do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, verdade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Deus os abençoe. Ótimo final de A segunda, paz do Senhor a abençoada todos. semana. Em nome de Nos Jesus. encontramos na próxima semana, já 4 de agosto, se Deus quiser. Muito obrigado. Graça e paz, a paz do Senhor a todos vocês. Que o Eterno os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.